Capital Entrevista. Pessoal, 8h17, eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o vereador Felipe Velatão do PV. O vereador Felipe, ele acaba de vir de uma viagem à Rússia aí tá tudo bem por lá e tal? Tá tudo bem. Conseguiu fazer o nosso Vladimir Putin ser um democrata ou ainda não? Não, lá continua uma ditadura um pouco czariana, mas fomos para um desafio pessoal para subir o Elbrus na Rússia, que era uma montanha, a maior montanha da Europa. E aí, subiu? Subimos, levamos a bandeira lá do Mato Grosso, de Cuiabá, foi um desafio pessoal e a gente já está de volta aí. E não vai divulgar essa bandeira de Mato Grosso, Cuiabá? Já divulgamos, já colocamos nas redes sociais, aí foi um desafio, que é o desafio dos 7 cumes, as 7 montanhas mais altas do mundo. Muito frio lá? Frio, né? Menos 20 graus e ventos de 40 km por hora. Então é um desafio de extremo, né? Mas a gente esgota o físico para fortalecer também o emocional nessas batalhas nossas. Tá, e quem que orienta nisso? Você tem que levar roupas especiais e tal? Vai um personal junto? Como é que é? Não, na verdade, a preparação a gente tem que... Nada se faz sozinho, tem que ter um time, tem que ter uma preparação de profissionais. Questão de frio, de sensação. De lá ou daqui? Tem aqui no Brasil, é uma empresa especializada, a Grade 6, e ela faz esse processo de consultoria também e suporte na viagem. A questão do frio a gente suporta com roupas com camadas, né? Então você tem que usar a primeira camada, segunda camada, terceira camada, para conseguir suportar essa sensação térmica. Tá bom, agora vamos voltar à terra, né? Porque depois da Rússia vamos voltar à terra. Exato. O vereador Felipe está aí, de volta à Câmara Municipal de Cuiabá. Está se despedindo da Câmara, vereador? O senhor está lançando agora o Protagonize. Esse Protagonize é um evento para formar candidatos a vereador, é isso? Exato. É uma formação política para candidatos a vereador. Quando que começa esse Protagonize? Eu acredito na transição política, acredito na formação de novas lideranças. Esse modelo antiquado de eleição pós-eleição, acho que tem que ser mudado. Eu acho que é importante trazer novos protagonistas. E o Protagonize começa dia 17 agora, neste sábado. Serão 5 edições de formação política, que eu acredito que vai ser baseado em 2 pilares, Antero. O primeiro pilar é como participar de uma eleição, de uma campanha política com baixo custo, alto impacto, entendendo as regras de campanha, entendendo como fazer uma campanha de uma forma de engajamento, conectando a população. E o segundo pilar é o pilar de conhecimento para mandato. O que é isso? É você chegar lá, ter conhecimentos jurídicos necessários para fazer a boa aplicação da lei, ter conhecimento principalmente orçamentário, das peças orçamentárias, do PPA, da LOA, da LDO, para que a gente possa cuidar do orçamento da cidade, que é o mais importante. E outras questões também que a gente fortaleceu nesse período de mandato com os vereadores de oposição, que é o trabalho de fiscalização, para que as pessoas entendam como é um processo de fiscalização dos órgãos públicos, é preparar esses protagonistas, esses futuros candidatos, para que façam um bom mandato e também façam uma boa campanha política. Você está preparando seus candidatos sem definir partido, né? Porque, inclusive, você não sabe se vai permanecer no PV, né? Sem definição política, porque eu não acredito mais, Antero, nessa questão do curral eleitoral, né? Treina-se pessoas e coloca-se no partido, isso não existe mais. O livre-arbítrio do cidadão está aí mostrando que ele tem a capacidade da sua escolha. Tanto que o Protagonize, a gente tem diversos partidos, temos do Partido Novo ao PSOL, pessoas que se caracterizaram com já uma ideologia partidária, então nós temos da extrema-direita à extrema-esquerda. O que a gente acredita de fato é o que nos une. O que nos une é o combate à corrupção, o que nos une é a transparência no mandato legislativo, o que nos une é a maior eficiência desses mandatos. Então, se é isso que nos une, a gente tem que construir o diálogo nesse pluripartidarismo. Quer dizer que as pessoas que estão se inscrevendo já estão dizendo das preferências partidárias deles. Isso, nós tivemos uma maioria dentro desse programa de formação política que se declarou do Partido Novo e do Partido Cidadania. Foram os que mais tivemos declaração em percentual de filiação partidária. Mas tivemos declaração também do PSOL, do PT, também
de outros partidos como o PSDB, enfim, é um mix, mas a grande maioria, cerca de 90%, não declarou filiação partidária. Ainda vai fazer opção. Vai fazer opção. E é o que a gente vai mostrar no curso, né? Que é uma das... o partido político no Brasil perdeu um pouquinho o sentido, né, Antero? Eu vejo que é uma prerrogativa para ser candidato, mas nós temos muitos partidos fisiológicos, ou seja, que eles não... Esse é o problema. O conceito que está ficando de partido político, para a juventude, você é um jovem, isso, que é um cartório para registro de candidatura. Sem dúvida. E é isso que a gente vai explicar. As pessoas falam Mas assim... não é isso, não precisa, não pode ser isso. Não, isso foi a deturpação da política. Não pode, né, Antero? Mas nós chegamos até aqui e foi isso que aconteceu. Se for analisar aqui, nós temos 888 milhões de fundo partidário, é o que você fala. Qual é a impressão que o jovem tem? Que esses partidos são exatamente registros para que se possa receber dinheiro. Então, perde-se um pouco o sentido da ideologia partidária. A quantidade de partidos que nós temos, ele se torna tão fisiológico e tão sem sentido, que quando você começa a identificar os partidos de extremo, eles começam a ter mais identidade com o cidadão, por exemplo, os partidos de extrema direita ou de extrema esquerda. E esses partidos de centro que traziam social-democrata, partidos que poderiam trazer um diálogo maior, estão perdendo sentido porque a gente está num momento que, inclusive, a gente vai explicar no curso, né, de uma polarização, ou seja, de extremos. A gente quer evitar que esses extremos existam, porque a gente tem que buscar exatamente o diálogo na política. Os extremos existem. Existem, mas é importante esse diálogo para a gente buscar no pluripartidarismo a eficiência, né? Tá, quantas pessoas se inscreveram no Protagonize? O Protagonize, ele teve mais de 200 inscrições. Tá bom, e quantas pessoas vão participar do evento? O evento vai ser aberto para 150 pessoas. Vai começar neste sábado, é isso? Neste sábado a gente começa o evento. Onde será o evento? O evento vai ser na FEComércio, aqui na Avenida do CPA, um auditório novo, um auditório muito bonito da FEComércio. Agradecer toda a federação que nos disponibilizou o espaço para este evento. E nós vamos contar neste sábado com 2 vereadores aqui do Brasil, mas de outras cidades, um de Mogi das Cruzes, que é o Caio Cunha, que foi o mais votado do Vale do Tietê, ou seja, num universo de 10 cidades em volta. Ele saiu da primeira eleição de 2012 como menos votado, ou seja, a última vaga. Mas foi eleito, né? Para a segunda eleição, sua reeleição, mais votado com mais de 5 mil votos. E também a vereadora por São Paulo, pela Cidadania, Soninha, que foi candidata a prefeita, foi VJ da MTV, também comentarista da ESPN, também vai estar aqui para dividir um pouquinho dos seus conhecimentos de campanha. A Soninha foi candidata a prefeita pelo PPS. PPS, antigo, isso. Né? Que é o original do Cidadania. Do Cidadania, e a origem do PPS é a origem, que é a melhor origem da política brasileira, você sabe qual é? A origem do PPS? Origem comunista, né? Partido Comunista Brasileiro, o Partidão. Exatamente. O Partidão que teve realmente momentos importantíssimos na história do Brasil. Sem dúvida. E eles vão falar sobre o quê? Bom, o que está separado para cada vereador falar? Nós temos uma grade no programa, é importante falar que não vão participar só políticos, vão participar pessoas de diversas temáticas. A gente vai ter especialistas também. Então, como que vai ser no sábado, o programa do sábado? Vai ser o quê? O programa do sábado é o mesmo programa dos sábados de todos os meses. Por exemplo, o sábado deste primeira edição, nós temos um especialista, o especialista é da área jurídica, o advogado e ex-procurador da Câmara Municipal, Lenine Povos. Sinal brilhante advogado. Brilhante advogado, ele vai falar sobre direito eleitoral, sobre as regras de coeficiente eleitoral, partidário, ele vai explicar toda a questão de legislação eleitoral e também, né, de algumas regras e também suporte jurídico para a campanha. Também os políticos... Um tema importante, eu não sei, estou perguntando por desconhecimento mesmo. Nessa eleição já vai ter o voto distrital misto? Não vai ter o voto distrital misto. Vai ser proporcional? Proporcional ainda. A gente tinha discutido, inclusive, sobre isso anteriormente. Continuam as mesmas regras eleitorais. Tá, tem um ouvinte aqui na linha, quer fazer uma pergunta, o senhor colocar o fone fica melhor para o senhor responder. Alô? Bom dia, Antero, bom dia, capital. Bom dia mesmo.
Quem está falando é o senhor Afonso, por acaso? Do Ribeirão do Lipe, claro, eu curto todos os dias. Então tá, senhor Afonso. Muito obrigado pela ligação. O vereador Felipe Veratão já está com fone te ouvindo. Pode perguntar para ele. Pois é, eu estou ouvindo o vereador falar sobre curso, né, Antônio? O curso é fácil, vereador. Todo mundo sabe o que é que o bairro precisa, o que a cidade precisa. Se for para trabalhar assim, né? Porque hoje eu vi uma grande besteira de um vereador falar que a verba de gabinete é pouco. Olha, vereador, se o senhor vier à noite, aqui no Ribeirão do Lipe, não precisa falar para ninguém não, dá uma voltinha ali por trás do Centro de Eventos Pantanal, o senhor vem não precisa fazer curso não. É só ganhar a eleição e trabalhar para o povo, mas o povo dos bairros. Ontem eu vi outra pela capital, eu falo seguro, porque eu escuto a rádio que ouve você e toca você. E aí ontem eu vi um pessoal de um deputado falar que ele economizou não sei quantos milhões já. Então vamos para os bairros trabalhar, não é, vereador? Concorda comigo? Concordo, Afonso, perfeito. Então, o senhor vem à noite aqui no Ribeirão, tranquilo, batendo um lanchinho esperto ali na lanchonete. Se for o caso, até eu pago comemoração. Afonso, vou te visitar aí, com certeza. Afonso, obrigado pela participação. Então... Eu que agradeço, desculpe a minha expressão, mas vim à noite no bairro, dar uma voltinha. Então tá, Antero, muito obrigado pelo espaço e até a tarde com essa grande guerreira, Camila Piacete e companhia. Muito obrigado. Não, o Afonso, eu fiquei feliz pela participação do Afonso, obrigado. A participação dele como cidadão é a voz das ruas, é a realidade do que está acontecendo. Quando ele fala do Ribeirão do Lipe, a primeira coisa que me vem na cabeça é o HMC, né? Inauguramos 4 vezes o hospital municipal de Cuiabá, um novo pronto-socorro. Agora em 60 dias vai ser definitivo. Daqui 60 dias vai ser definitivo. Então a gente precisou derrubar uma quadrilha na saúde de 14 milhões, né, que estavam colocando dinheiro no motel. Precisamos fazer uma fiscalização 1, 2, 3 vezes, ser impedido pelo secretário de Ordem Pública para que o hospital funcionasse. E essa é a voz das ruas. Não é pouco a verba indenizatória, tem que trabalhar muito. Os vereadores têm trazido, principalmente os vereadores de oposição, têm trazido resultado para a população cuiabana. Nós conseguimos baixar por 2 vezes as passagens de ônibus, os aumentos agressivos que tiveram para a população, derrubamos uma quadrilha na saúde, impedimos um aumento no orçamento para algumas áreas que não eram essenciais, impedimos a diminuição do orçamento na saúde e na educação. Então a gente está fazendo um trabalho de fiscalização, fiscalizamos prêmio saúde de secretário ilegal, ou seja, tantas denúncias. E, Antero, vou ser honesto, o trabalho legislativo de proposição de leis, basicamente nessa legislatura, não existiu do ponto de vista que o nosso grande trabalho foi a fiscalização, foi quase um combate ao crime organizado. E é isso que eu quero preparar os próximos vereadores da nossa capital na legislatura 2020, para que eles façam um bom trabalho na nossa capital. Tem que saber fiscalizar, tem que saber cuidar do orçamento, vai ter preparação, Antero, psicológica, vai ter uma psicóloga, psicanalista, preparando esses candidatos para que eles aguentam a pressão de um mandato. Não é fácil, tem que ter convicção, tem que estar do lado sim da população, porque o que a gente chega e percebe é que há pessoas com mandatos já de 2, 3 mandatos, que já tem um procedimento convicções que não escutam a população, e a gente precisa de pessoas que escutem a população e que façam um bom trabalho para a nossa cidade. Tem um vereador Dilemário aí com áudio, vamos ver o que o vereador Dilemário está falando. Bom dia, vereador. Bom dia, Antero. Bom dia, meu colega Velaton, vereador Felipe Velaton. Cumprimentar também todos os ouvintes da Rádio Capital. Aqui é o vereador Dilemário Alencar. Parabenizar o Felipe por essa iniciativa de fazer esse curso preparativo de qualificação de candidatos a vereadores, na verdade pré-candidatos, e dizer que esses 2 vereadores que
o Velaton está trazendo através do Protagonize, tem grande experiência, né? Principalmente a Soninha lá de São Paulo. E eu queria perguntar, Velaton, se nós, vereadores, né, que já estamos no mandatos, poderemos participar, né, para ouvir a palestra desses dois vereadores, porque com certeza tem muito a contribuir. Um abraço, estamos juntos, vereador. Tá bom, muito obrigado, vereador Adriamar. E aí, eles vão poder participar como ouvinte? Estão convidados. É importante também... É importante falar que é como ouvinte, né? Eles vão lá ouvir e não podem falar nada, né? Eles vão como ouvintes, né? A palestra é para os vereadores de fora, mas é muito importante a participação dos colegas parlamentares, porque engrandece o evento também, e a gente sabe que conhecimento tem que ser dividido. Esse é o conceito primordial da liderança. Agora, vereador, o senhor falou ainda há pouco que vocês apresentaram pouco projeto de lei, quase nada, que a atuação foi mais na base da fiscalização, que vocês tiveram que derrubar quase um crime organizado. Traduzindo, Emanuel Pinheiro fez uma organização criminosa na prefeitura, é isso que o senhor está dizendo? O que eu estou dizendo, Antero, é que as denúncias elas foram feitas, a gente espera que os órgãos de controle apurem essas denúncias, o tempo vai dizer o que foi essa legislatura, os crimes cometidos, eu deixo a poder do judiciário e também dos outros poderes de fiscalização. Nós já apresentamos essas denúncias, mas o fato nós temos uma prefeitura, e é muito bom lembrar isso para a população cuiabana. Quem senta naquela cadeira senta e ordena 2,5 bilhões por ano, ordena 10 bilhões em 4 anos. E nós vimos um aumento gradativo em áreas que não eram essenciais, diminuição do orçamento para a saúde, para a educação. Nós vimos combate que nós fizemos na saúde, em um grupo que foi denunciado pela Delegacia Fazendária quanto a crimes cometidos na pasta. Então não foi brincadeira, não só o uso do mandato político para proteção daquilo que aconteceu, do fato do paletó, e assim, nós estamos continuando o nosso mandato, Antero. Eu digo que nós vivemos aqui em Cuiabá, nessa legislatura dos 300 anos, um período muito sombrio na nossa cidade. É preciso que, eu estou vendo várias pessoas discutindo aí candidatura para 2020, a primeira pergunta que eu quero falar para essas pessoas que querem colocar os nomes, qual vai ser o plano de governo do próximo gestor da capital? Você está falando para prefeito, né? Para prefeito, porque eu não vejo ninguém discutindo. Você já tem plano de governo? Eu não comecei nenhum trabalho de plano de governo, mas o que eu acho importante, Antero, é que tem que sentar com especialistas, com pessoas da área. Eu acho que o gestor público, ele tem que trazer pessoas especialistas das áreas para então discutir um plano de governo. Sabe o que eu percebo, Antero? Mas como disse o Afonso aí, não é preciso sentar com um especialista, o doutor Povo? Doutor Povo, esse é especialista. É o que a gente tem falado, por exemplo, no combate que nós enfrentamos por 2 vezes do transporte público, capitaneado também pelo vereador Abílio, Diego, Marcelo Bussic, o Dilemário, questão do aumento do transporte público e da qualidade. É só pegar os ônibus da nossa capital para perceber que Cuiabá não evoluiu nem 1% do transporte coletivo. Nós temos o mesmo transporte há mais de 10 anos, com a mesma frota, uma frota de mais de 12 anos, uma frota velha, o mesmo tipo de serviço público, os mesmos pontos de ônibus, ou seja, não houve evolução nenhuma. Quando você vai na coleta seletiva, nós temos o mesmo aterro sanitário, não tivemos evolução, praticamente zero de evolução na coleta de resíduos sólidos. Quando a gente fala em grande gerador da construção civil e das indústrias, são 2 áreas apenas na nossa cidade, ou seja, um grupo político. Então você vê que resíduo sólido, Cuiabá não evoluiu no transporte coletivo, Cuiabá evoluiu na saúde por um planejamento feito pelo governador, então prefeito Mauro Mendes, lá atrás, junto com o ex-governador. Então você percebe que 2 UPAs não estão sendo entregues, a UPA da Regional Oeste, da Regional Leste, ou seja, 2 UPAs... Regional Oeste vamos classificar. Verdão. E Regional Leste vamos Leblon, né? Leblon, exatamente. Leblon e Verdão. Vão ser entregues todas agora no final do ano. O prefeito prometeu para o final de 2017. Aí eu pergunto para você, ele prometeu para o final de 2017, estamos em 2019.
2 anos de atraso, aí eu falo para você que cada mês que a UPA não esteve em funcionamento, ela deixou de atender 10 mil pessoas. Então, se eu coloco 10 mil pessoas a 12 meses, a gente falou em mais de 120 mil pessoas não atendidas. Ou seja, atraso de obra também é ineficiência política. A UPA é para atender 250 mil pessoas, vereador, por ano. Mas esse é o dado da prefeitura, né? 10 mil pessoas. É o dado da União. Tá. Que a UPA é para atender 250 mil pessoas. Só para encerrar o seguinte, como é que vai ser o temário desse primeiro encontro? Primeiro encontro, nós começamos com uma abertura do evento às 8h30 da manhã, com um café da manhã disponibilizado pelos nossos apoiadores. Quem vai participar do encontro teve que pagar alguma coisa aí? Não, o curso é totalmente gratuito, nós tivemos apoio de diversos pessoas físicas. Para organizar isso, etc e tal, alguém teve que patrocinar isso. Nós tivemos apoio de várias empresas, de pessoas físicas, de pessoas que acreditam que nós temos que subir o nível político da nossa cidade e também de entrega e eficiência. Começa com café com network, as boas-vindas, depois a gente tem um vereador ou deputado convidado, no caso a Soninha, falando do case dela, como me elegi, depois uma temática com um especialista, e o Dr. Lenine Pobas conduz esse primeiro evento com as práticas jurídicas. A gente tem um intervalo para o almoço, depois do intervalo para o almoço a gente volta com o programa Dou Conta, com a psicanalista Luciana, para dar dinâmicas com esses pré-candidatos, para que eles possam realmente ter um conhecimento psicológico e suporte para enfrentar uma eleição e também um mandato. E depois nós continuamos com outro vereador convidado, o Caio Cunha, para falar sobre como me elegi, o case dele de campanha e de engajamento popular. E depois a gente fecha com outro conteúdo de especialista e fechando à noite com uma confraternização. Esse outro conteúdo de especialista é sobre o quê? O primeiro é o Dr. Lenine. Isso. E o último? O segundo vai ser o especialista em marcas, Dino Gueno, que trabalhou muito tempo na antiga Citylar, né, hoje Ricardo Eletro. O Dino Gueno, ele vai fazer todo um trabalho de love marks, de preparação da marca, né, de conteúdo desses candidatos, com uma visão um pouquinho mais privada, mas mostrando que o candidato ele tem 45 dias para mostrar quem ele é. Por isso que é tão importante, Antero, a pré-campanha, para que elas não sejam campanhas multimilionárias. Quando eu fui disputar a eleição, a primeira pergunta que me fizeram, vários coordenadores experientes políticos, quanto que você tem para gastar? E tinha outras pessoas que falavam, você tem $500 mil? Se você tiver $500 mil, você está eleito. Se não tiver $500 mil, você não está eleito. Eu, como vim de uma família de empresários, de trabalhadores, eu nunca suportei ouvir isso. Você tinha $500 mil, mas não queria gastar, né? Eu não tinha $500 mil e não gastaria $500 mil. Mas o mais importante, Antero, é preparar essas pessoas para que elas entendam que o voto é gratuito, que a filiação partidária é gratuita, então a campanha também tem que ser sola, saliva e suor, pé no chão. Tá, vamos ouvir aqui mais um ouvinte, se o senhor colocar o fone fica melhor. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, quem está falando? Eu quero ir ao Felipe Veraton, nosso vereador. Aqui quem fala é o doutor Luiz Fernando, médico ortopedista. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar, Felipe Veraton, vereador, o trabalho que o senhor vem fazendo como vereador na nossa capital. Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, e até o senhor me convidou para esse curso. Não fiz a inscrição, mas gostaria ainda de participar e ver as habilidades, se é possível ou não. E gostaria de fazer uma pergunta. O que te motivou a ser candidato, a ser político, a ser vereador, a adentrar na política? E qual a tua opinião, como um vereador que praticamente está há 1 ano de finalizar seu mandato, quase 1 ano e pouco, qual a sua visão? Valeu a pena? Está valendo a pena a luta que você tem feito pela nossa capital? Eu gostaria de ouvir da sua pessoa. Obrigado. Ok, muito obrigado, doutor Luiz Fernando, ortopedista. Primeiro respondendo, ele ainda pode participar ou não? Luiz Fernando, eu vou pedir para que ele entre em contato com a assessoria, eu vou passar o contato posteriormente, para a gente verificar a questão de realmente estrutura do evento, até porque a gente precisa confeccionar camisetas, blocos, então assim a gente tem um processo limite, né? Um processo limite. Mas eu vou verificar essa questão passando o telefone dele, da minha assessoria para ele. Quanto à questão do mandato, o que me motivou a ser candidato, eu era ativista social, fundei uma associação que chama Coletivo Cuiabá, nós trabalhávamos com crianças, fundei o projeto,
depois faltava asfalto na rua, nós brigamos, eu fui a primeira vez para uma secretaria, a Secretaria de Obras, conseguimos asfalto, depois faltava iluminação, eu fui na Secretaria de Serviços Urbanos, conseguimos iluminação, e quando eu vi, eu estava mais vivendo a vida pública do que a vida privada ou a vida profissional na minha empresa. Quando eu vi, Antero, eu estava realmente fazendo um trabalho público. Cheguei para minha família, falei, eu gosto mais de gente do que equipamento, do que propriamente a minha vida cotidiana da minha empresa, quero ser político, quero representar a cidade. E chegando... A família apoiou? A família apoiou. Que sorte, hein? Que sorte. Quando eu fui candidato a vereador, eu fui contra a família. A família apoiou, porque a família, ela falou assim, se você acredita nos valores, se você acredita nisso, vá em frente. Eu tive um grande apoio da minha família. E a pergunta do Luiz, ortopedista, obrigado, valeu a pena? Vale todo dia a pena. Eu acredito tanto nisso que eu quero formar mais pessoas. Seria ingrato se eu saísse da política e apoiasse apenas uma pessoa. Eu trocaria você ainda, né? Você pode ser candidato ainda a vereador ou a prefeito, né? Posso ser candidato ainda, mas o mais importante, Antero, é que a gente aumente esse número de bons cidadãos participando da política. Eu acredito que se nós engajarmos mais pessoas participarem do processo político, elas terão mais um senso de cidadania e principalmente de visão coletiva da sociedade. Então vale muito a pena, você que se interessa pela política, você que está cansado, ninguém te representa, você que sente essa voz engasgada e quer participar da política, participe do processo, acompanhe o processo, é só assim que a gente fortalece uma democracia. Vereador Felipe Veratão, sucesso no protagonismo e muito obrigado pela entrevista. Obrigado, eu que agradeço. São 8h46 em Cuiabá.